Gênesis capítulo 39, versículo de número 23. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava. Amém? Amém. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava. Amém? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um texto muito conhecido, a história sobre José. E é um texto que a gente lê, relê, ouve. E o Senhor, Ele sempre fala conosco. A Bíblia vai dizer que José, ele tinha passado por situações que, se fosse qualquer um de nós, talvez entristeceria o nosso coração ou duvidaria das promessas e dos planos de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer que José, ele conta os seus sonhos aos seus irmãos ficam com ciúme, ele é lançado numa cisterna, tirado de lá, vendido como escravo, trabalha como escravo, fica anos longe da sua família. Só que a Bíblia o tempo todo vai dizer que o Senhor era com ele. E o Senhor era com José. Em nenhum momento o Senhor se apartou de José, mas em todo momento o Senhor esteve ali com José. E a Bíblia diz que José, ele rejeita agora ficar com a mulher de Potifar. E ele foge da tentação. Ele foge daquilo que era mal. E por causa disso ele tem uma consequência. A mulher mente e ele vai para o cárcere. Só que a Bíblia vai dizer que o Senhor era com ele também dentro do cárcere. E o carcereiro que tomava de conta de todos os presos, entregou todos os presos na mão de José para que José tomasse de conta daquele cárcere. Porque via que o Senhor estava com ele. Via que a mão do Senhor era com ele. E que tudo que ele fazia prosperava. E o que o Senhor, ele colocou no meu coração no dia de hoje, é que José, ele teve tudo pelo Senhor. Ele teve a mão do Senhor com ele. Mas por causa de um detalhe. José, ele era sincero com Deus. Ele era sincero com Deus. Ele não agia com o Senhor de qualquer forma. Mas ele era sincero com o Senhor. Olhe para o irmão que está do teu lado e fala para ele: Deus te abençoa quando você é sincero. Porque muitas vezes a gente se esquece que a sinceridade é que nos leva ao patamar alto. A sinceridade é que nos leva à grande presença de Deus. A Bíblia diz que Davi, ele era homem segundo o coração de Deus, mas ele errou, ele pecou e ele falhou. Mas qual era o detalhe da vida de Davi? Que ele era sincero com Deus. O que nos leva a ter intimidade com o Senhor é a nossa sinceridade. Quando nós somos sinceros diante de Deus, o Senhor, Ele nos abençoa. Não importa a nossa situação, mas quando nós somos sinceros diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Adão, ele estava no jardim. Deus descia toda tarde e falava com Adão. Deus descia e se manifestava e se relacionava com Adão. Só que no dia que os olhos de Adão foi abertos, porque ele provou do fruto que não era para ele provar, ele se esconde de Deus. E quando o Senhor o chama, quando o Senhor fala com ele, ele vai colocar a culpa em Eva, fala: foi a mulher que tu me deste. Mas ele não foi sincero com Deus para falar qual era a sua falha. Ele não foi sincero com Deus para falar aonde estava o seu erro, para revelar para o Senhor. O Senhor sabia, mas ele precisava da revelação para poder ele ser transformado. E assim não é diferente na minha e na tua vida.
O Senhor, Ele sabe de cada detalhe. Muitas vezes a gente quer esconder, a gente tenta esconder as coisas de Deus. Mas o Senhor, Ele sempre tem a sua maneira de revelar. O Senhor, Ele sempre tem a sua forma de revelar. E quando Ele revela, é para nós nos consertarmos diante da presença dEle. Porque muitas vezes a gente age como se o Senhor Ele não soubesse, como se o Senhor só soubesse aquilo que a gente falasse. Mas quando a gente fala, é porque a gente está querendo libertação dentro de nós. A oração nada mais é do que libertar aquilo que está dentro do nosso coração. Libertar aquilo que está dentro da nossa mente. O Senhor sabe, mas quem precisa de libertação é você, não é o Senhor. Então nós precisamos confessar com a nossa boca. Por isso que Deus, Ele fala que nós precisamos confessar a nossa culpa com a nossa boca para nós sermos perdoados. Não confessar na nossa mente. Mas a gente revelar ao Senhor aonde está a nossa falha. Aonde nós precisamos ser sinceros. Eu aprendi isso com o Senhor, que a gente não precisa se esconder de Deus, como fez Adão. A gente pode se revelar, porque Ele está para nos perdoar e transformar a nossa vida. Ele não só perdoa, mas Ele transforma. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor, quando Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, é entregar toda a tua vida ao Senhor. Todo o teu coração, todo o teu sentimento, porque enquanto a gente libera isso, o Senhor vai trabalhando dentro de nós. Porque tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, pessoas que carregam a mágoa, pessoas que carregam pecado de estimação. Por quê? Porque não revela ao Senhor. Porque acha que o Senhor não está vendo. Mas o Senhor, Ele tudo vê. Olha para o irmão que está do teu lado e fala para ele, o Senhor, Ele tudo vê. E às vezes, as nossas bênçãos, ela é tardada. Porque falta transformação na nossa vida. Porque a gente precisa aprender a ser sinceros com Deus. Revelar ao Senhor aquilo que nos falha. Seja um momento de raiva, seja um momento de ira, seja um momento em que a gente esteja decepcionado, magoado, entristecido. Seja qualquer momento da nossa vida, a gente ir diante do Senhor e ser sincero com o Senhor. Porque Ele é fiel para transformar e perdoar todas as nossas falhas. Mas quando nós somos sinceros diante de Deus. José, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Quando José teve a primeira oportunidade de se revelar aos seus irmãos, ele tinha todo o motivo do mundo para deixar os seus irmãos padecer de fome. Porque se fosse qualquer um de nós, se a gente tivesse com a vingança do nosso coração, a gente ia fazer o quê? Deixar os nossos familiares morrer de fome. Falar assim, ele me vendeu, me lançou na cisterna. Ele não olhou para mim, não olhou o que eu estava sentindo. Eles simplesmente quiseram fazer, mas José não. José se revela, perdoa e ainda alimenta os seus. Porque a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Porque o Senhor era com ele. É difícil? Não é fácil. E o Senhor não disse que seria fácil. Mas Ele disse que o reino dos céus seria tomado à força. Não é pelo nosso querer, mas é pela vontade de Deus. Se nós queremos ser transformados, nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Se nós queremos a bênção do Senhor, nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Se nós queremos que a mão dele esteja estendida sobre nós, nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Se coloque de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus.